Vivemos em uma era que glorifica a liberdade financeira, a liberdade de tempo, a liberdade de ser quem você quiser. Mas quanto mais corremos atrás dela, mais presos parecemos estar. Trabalhamos incansavelmente em busca de independência, mas dependemos de validação constante. Proclamamos que queremos tempo livre, mas enchemos cada minuto com distrações. Falamos em liberdade de expressão, mas tememos o julgamento de quem nem conhecemos. Afinal, será que realmente queremos ser livres ou apenas queremos controlar o que nunca poderemos dominar? O mundo moderno transformou a liberdade em um produto, uma mercadoria a ser vendida, comparada, medida. E sem perceber, nos tornamos escravos da própria busca pela liberdade. Sêneca dizia: ninguém é livre a não ser aquele que se domina. E talvez essa seja a verdade que mais evitamos encarar. Porque dominar o mundo parece mais fácil do que dominar a si mesmo. Mas antes de seguirmos, se essa reflexão faz sentido para você, escreve aí nos comentários a palavra liberdade. Assim eu sei que você está comigo nessa jornada de pensamento. E quem sabe, a gente desperta mais pessoas para refletirem também. Pense em quantas vezes você acreditou que a liberdade viria depois. Depois que conquistasse o emprego dos sonhos, depois que tivesse dinheiro suficiente, depois que saísse daquela rotina. Mas o depois nunca chega. E quando chega, traz apenas outro tipo de prisão. Porque a mente humana tem uma tendência cruel. Ela sempre encontra uma nova corrente para se agarrar. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, nasceu escravo, literalmente. Mas ainda assim dizia que era livre, porque para ele a liberdade verdadeira não é fazer o que se quer, mas querer o que se deve. É uma frase simples, mas poderosa. Ela muda tudo, porque ela tira o poder do mundo externo e o devolve para dentro de você. Ser livre, na visão estoica, não é sobre fugir de obrigações, mas sobre não ser escravo de desejos, medos e paixões. Hoje, trocamos correntes de ferro por correntes invisíveis. Não somos mais acorrentados por outros, somos acorrentados por nós mesmos, pelas comparações, pelas expectativas, pelas vontades que nunca cessam. Queremos liberdade de tempo, mas não conseguimos passar um minuto em silêncio. Queremos liberdade financeira, mas o dinheiro dita nossas decisões mais íntimas. Queremos liberdade de ser quem somos, mas moldamos cada gesto para caber no molde que o mundo exige. Essa é a ironia. Quanto mais tentamos conquistar liberdade fora de nós, mais perdemos a liberdade dentro de nós. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu: a alma se torna colorida pela cor dos seus pensamentos. E o que mais colore nossa alma hoje é a ansiedade, a urgência, a sensação de estar sempre devendo algo, como se cada segundo precisasse ser justificado. Mas liberdade não é ausência de dever, é consciência, é saber escolher o que realmente vale o seu tempo e aceitar o que não está sob o seu controle. Imagine agora um homem que tem tudo o que sonhou: dinheiro, status, tempo livre, mas não consegue dormir em paz. Cada decisão o consome, cada perda o destrói, cada opinião o abala. Ele é o retrato moderno do que chamamos de livre, mas é também o retrato da escravidão interior, porque não há prisão mais profunda do que depender do que muda, e tudo fora de nós muda. Os estoicos nos ensinam que o verdadeiro campo de liberdade é o interno. É quando você percebe que pode perder tudo e ainda assim continuar inteiro. É quando entende que o controle é uma ilusão, mas o autodomínio é poder. A liberdade, então, deixa de ser um destino e se torna uma postura. Não é o lugar onde você chega, é a forma como você caminha. Talvez a pergunta não seja mais como ser livre, mas do que eu preciso me libertar. Do medo do fracasso, da necessidade de aprovação, da ideia de que só serei completo quando alcançar algo.
A resposta está sempre dentro, e ela dói, porque mostra que a corrente não está no mundo, mas no próprio ego. O ego quer vencer, conquistar, dominar, mas a alma só quer paz. E é impossível ter paz quando se está em guerra com o inevitável. Sêneca também dizia: quem teme a morte nunca será livre. Mas aqui, morte não significa apenas o fim da vida. É tudo aquilo que o ego teme perder: reputação, conforto, controle. Enquanto lutarmos para preservar tudo isso, seremos prisioneiros do medo. E o medo é a mais sutil de todas as correntes. Então, o que é ser livre, afinal? É poder olhar para dentro e dizer: mesmo que o mundo desabe, eu continuo em paz. É agir guiado pela razão e não pelo impulso. É fazer o que é certo, mesmo que custe caro. É não depender do que está fora para sentir-se inteiro por dentro. A liberdade estoica é simples, mas exige coragem. Coragem para aceitar que há coisas que você nunca vai controlar. Coragem para agir com virtude, mesmo quando tudo parece injusto. Coragem para não reagir como todos e escolher permanecer sereno. O mundo moderno confunde liberdade com abundância de escolha. Mas a verdadeira liberdade está em não precisar escolher tudo. Está em viver com menos, em querer o que já se tem, em não ser refém do desejo. E isso é revolução interior. Epicteto ensinava que o homem livre é aquele que não se deixa perturbar pelo que não depende dele. E, se pensar bem, essa é a definição mais prática de liberdade que existe. Porque enquanto todos correm atrás do impossível, o sábio aprende a permanecer tranquilo dentro do caos. Essa é a liberdade que ninguém pode tirar. Vivemos num tempo em que todo mundo quer ser dono de algo, do próprio tempo, do próprio negócio, do próprio destino. Mas quase ninguém é dono de si. E no final, é isso que o estoicismo tenta nos lembrar. O mundo externo é instável, mas o interno pode ser invencível. Você pode estar preso em um trabalho, numa rotina ou numa situação difícil e ainda assim ser livre. Porque a liberdade não está nas circunstâncias, está na sua resposta a elas. Então, se você chegou até aqui, pense: de que correntes você precisa se libertar hoje? Quais prisões invisíveis estão te segurando? A resposta não precisa ser dita, mas precisa ser vivida. Aquele que conquista a si mesmo é mais poderoso do que aquele que conquista o mundo. Sêneca.